todas e todos. Vamos para mais uma semana da disciplina de semântica. Nessa semana, a gente vai começar a adentrar nas sub-áreas da semântica, né? E vamos começar pela semântica lexical. A gente viu na aula passada a importância que Breal tem para a semântica lexical. Então, vamos adentrar nas sub-áreas por essa parte, né? Do modo como, né, a semântica compreende os significados das palavras. E a gente vai estudar, né? Qual que é o nosso objetivo dessa aula? Nós vamos apresentar, né, um breve panorama sobre a semântica lexical e vamos pensar, mostrar também, né, como se dá a mudança dos sentidos das palavras ao longo do tempo, né, pensando nesse viés histórico, né, trabalhado por Breal também. E também vamos compreender os processos de significação do léxico e sua influência no ensino de língua materna, tá? Quando a gente vai falar compreender esse processo de significação do léxico, a gente vai pensar também nessa visão, trabalhando essa ideia sincrônica, no sentido de compreender como é que os sentidos das palavras se constituem no seu uso, no discurso, no contexto de uso, ok? Bom, vamos aí para o nosso recorte de aula, né? Só para retomar, para ficar um pouco mais organizado para vocês. Então, a gente vai trabalhar nessa aula, nessa primeira aula dessa semana, né? A mudança de significado ao longo da história é uma visão diacrônica e vamos estudar, né, o significado do léxico na relação com seu uso no discurso, no contexto, uma visão diacrônica. Só para ficar mais organizadinho para vocês, tá? Bom, a gente começa falando sobre a questão da mudança semântica, da mudança de significado das palavras ao longo do tempo. E para falar sobre isso, eu trago a citação de um linguista muito importante, o nome dele é Ullmann, e o que ele fala, né? Conforme lemos em Godóis e Dalpião, para Ullmann, o que favorece a mudança de significados das palavras é a estrutura do vocabulário, pois esse é uma estrutura instável, em que as palavras individuais podem adquirir e perder significados. Ou seja, para Ullmann, há esse processo de mudança de significado das palavras, mostrando que a língua, assim como o sentido das palavras, ela não é estática, ela é passível de mudança. Isso também foi trabalhado em Breal e a gente traz aqui o que Breal fala, né, sobre essa questão, né? Para Breal, em Ensaio de Semântica, a partir das palavras de Godoy e Dalpian, 2010, ele diz que as mudanças dos significados das palavras se explicam pela própria natureza das palavras, tá? Essas mudanças estão relacionadas à restrição do sentido, à ampliação do sentido, como a gente viu na aula passada, que a gente falou da ampliação do sentido e da restrição dos sentidos, à metáfora, às palavras abstratas, ao espessamento de sentidos, à polissemia, que a gente também falou na aula passada, aos nomes compostos e aos grupos articulados, tá? Então, todos esses aí são componentes de mudança de sentidos. E pela visão de Breal, só para retomar um pouquinho a aula passada, tem a ver com esse uso coletivo, com essa vontade coletiva, né? Como ele mesmo diz, só para relembrar, mudança de sentido tem a ver com o povo, né? Uma obra do povo, né? Só para a gente retomar aqui algumas questões, né? Restrição de sentido, só para vocês lembrarem aqui. Por exemplo, usuário de app ou usuário de drogas, como a gente mostrou, porque antes o usuário, dá uma ideia geral. Mas hoje em dia a gente não fala, ele é um usuário do ambiente, a gente fala usuário de um ambiente virtual, mas a gente não usa para outras coisas, a gente usa mais para esses dois elementos. Extensão, né? A questão do embarcar. Antes, embarcar era só para navios. Hoje a gente fala embarcar
num avião. A gente também fala, ele embarcou na ideia daquela pessoa. Assim como navegar. Navegar era para barcos, navios. Hoje em dia a gente usa também a palavra navegar para navegar na internet. Então tem uma extensão aí de sentidos, né? Também temos a questão da metáfora, por exemplo, a palavra flor. Flor a gente sabe, né? A planta lá, aquela coisa bonita, a flor. Mas a gente também, para uma relação metafórica, a gente pode falar, aquela menina é uma flor, que pode ser relacionada a ela é bonita. Então, o sentido de flor passa numa relação metafórica, usado como um elogio para uma pessoa, né? E também temos a relação de metonímia. Por exemplo, a expressão leite para crianças, né? A gente usa numa relação do leite, né? Como se fosse o alimento para as crianças. Então, eu tenho que trabalhar para, né, ter dinheiro para o leite para as crianças. Não necessariamente só o leite, mas numa relação metonímia, leite está aí na sua relação com o alimento, pensando um alimento de forma mais ampla. Então, tudo isso daí vai trabalhando e vai mostrando como se dão os processos de mudança de sentidos ao longo do tempo, tá? Agora, a gente vai entrar na parte da semântica sincrônica, da semântica lexical sincrônica, que é justamente pensar sobre como se dá o processo de significação das palavras no uso do discurso. E a gente vai pensar, né, vai ampliar um pouquinho mais essa parte, a gente vai pensar sobre isso, tendo em mente alguns pontos, né? Vamos ver aqui o nosso recorte. O primeiro ponto que a gente vai pensar, né? O significado não é um objeto do mundo, tá? Mas uma construção de linguagem. Lembra na primeira aula que eu trouxe para vocês mostrei para vocês o signo sociriano, mostrando que a ligação entre conceito, né, significado, imagem acústica, significante, tem uma relação, na verdade, né, eles estabelecem uma relação, mas não é uma relação que se dá como palavra, coisa, mas sim uma relação constituída na linguagem. Então, essa visão da semântica lexical sincrônica, ela, né, se constitui a partir da visão advinda de Saussure sobre o signo linguístico. Então, isso é um ponto importante para a gente entender como a gente vai trabalhar e entender esse processo de significação, tá bom? Um ponto importante, né, que a gente vai ler em Lopes e Pietroforte e Lopes, no seu texto Semântica Lexical, que a gente está trabalhando, né, nessa disciplina, pensar nessa questão do sentido e verdade, né? Como é que se dá essa relação entre sentido e verdade, tendo em mente já, né, que pela semântica lexical sincrônica, com base na visão saussuriana, a gente não está falando de palavra e coisa, né? A gente está falando de um conceito, né, um sentido, um significado constituindo na linguagem, né? Então, na visão não referencialista, o foco não é buscar a linguagem, né, a relação linguagem-mundo, palavra-coisa, mas sim entender a verdade como uma construção dos homens. Ou seja, apresenta um caráter múltiplo em função do ponto de vista humano, tá? E esse ponto é interessante. Quando a gente está falando dessa parte de construção de verdade, sentido, né, a gente vai pensar como é que esses sentidos, né, das palavras, como é que eles são usados para formular determinadas afirmações, para formular determinados conceitos. Hoje em dia a gente discute-se tanto, né, nessa era da internet, a questão da pós-verdade, questão de fake news, e todos esses pontos, como é que esses sentidos são formulados no discurso, são importantes, né, o sentido das palavras são importantes para a gente pensar e de ser trabalhado, inclusive, né, em sala de aula. Bom, só para a gente relembrar essa questão dessa verdade, como é que se constitui essa verdade, vamos voltar lá na primeira aula, quando eu trouxe para vocês, né, a palavra terra sendo enunciada em diferentes contextos por diferentes pessoas, por indígenas e por latifundiários. A gente viu nessa primeira aula, né, que a palavra terra significa diferente para o indígena,
né? Para o indígena pode significar essa questão do lar, e para o latifundiário tem muito mais uma relação com o lucro. Então, essas visões diferentes, elas constituem um mundo simbólico diferente. Então, a forma de enunciar, a forma de significar essa palavra, ela vai ser diferente e isso vai ressoar no processo de constituição do discurso, né? Nessas formas de como também o locutor, essa relação entre locutor e ouvinte, né? Falante e ouvinte, como é que eles vão entender, né, essa palavra terra. Então, tudo isso é muito importante para ser considerado, né? E, pensando em todas essas questões, pensando nessa análise do sentido das palavras sendo constituído, né, no discurso, no seu uso discursivo, a gente tem aqui alguns termos que são importantes de serem retomados, tá? Vocês vão estudar com mais afinco ao longo da semana, mas aqui eu trago para vocês os 3 termos. Então, vamos lá para a leitura desses 3 termos. A gente tem o termo lexema, que diz o quê? Que é a entrada no dicionário, ou seja, é a palavra no dicionário, tá? Palavra terra, palavra lá, terra no dicionário. A gente tem o semema, que é um conjunto de semas admitidos em uma determinada sociedade. Aí você pode falar, tá bom, o que é sema? Semas são traços distintivos de conteúdos. Se a gente olha para a palavra terra, a gente vai dizer o quê? Que um deles está errado. O indígena está errado de significar terra como lar e o latifundiário está errado de significar terra como lucro, propriedade privada? Não. Por quê? Porque esses semas, ou seja, esse conteúdo no significado da palavra, ele é permitido, ele está dentro das considerações da nossa sociedade, tá certo? Só para vocês entenderem, a análise, a semântica lexical, ela, para entender melhor como os semas se dão, como são constituídos, ela apresenta uma análise que é chamada ou análise sêmica ou análise composicional. E eu trago aqui para vocês o modelo proposto por Poitier em 1968, tá? Ele faz uma análise bem interessante sobre os assentos, né? Cadeira, poltrona, banqueta e sofá. Isso daqui, cadeira, poltrona, banqueta e sofá, são os lexemas. E os semas? São esses traços de conteúdo que a gente pode diferenciar aqui, né? Então, a gente tem aqui como sema 1, para sentar. Todos esses lexemas são para sentar. Para uma pessoa, cadeira, poltrona e banqueta é para uma pessoa, menos sofá. Com encosto, menos a banqueta. E com braços, menos a cadeira, banqueta e o sofá é indiferente, pode ter braço ou não. Então, esses daí são traços de conteúdos que permite que a gente diferencie esses objetos, tá? E, além disso, esses são os semas que a gente também encontra no dicionário. A partir desses semas, que a gente viu, só voltar aqui, em Poitier, na análise de Poitier, a gente tem essas descrições no dicionário, tá? Então, cadeira para sentar, é para uma pessoa. A gente tem dicionários e na descrição, na acepção desses objetos, tem essas informações. Mas a gente tem os semas contextuais também, que são aqueles produzidos pelo contexto. Então, vamos lá, tá? Semas contextuais, que significa, vou ler para vocês, a incorporação de traços semânticos provenientes do contexto é processo observável a cada uso discursivo, alternado parcialmente à identidade das acepções das unidades que se trata. Ou seja, semas contextuais são formados pelo próprio contexto de uso. E a gente vai trabalhar mais essa ideia na próxima aula dessa semana. Mas só para complementar essa ideia de semas contextuais, não significa, né, que a passagem ao discurso implique um abandono completo das acepções dicionarizadas. Significa a sua transformação parcial no interior de limites aceitos intersubjetivamente pelos falantes da língua focalizada. Esse ponto é importante.
não significa, em hipótese nenhuma, que você vai mudar totalmente o sentido de uma palavra por causa do seu uso contextual, tirando toda a relação do dicionário. E isso é muito importante para a gente pensar atualmente, como eu já disse para vocês, né, para a gente pensar nessa época de discursos de pós-verdade, de discursos de fake news, tá? Então, quando a gente vai falar sobre o processo de significado das palavras, é importante a gente entender, e nós, enquanto professores de língua portuguesa, trabalhar com os nossos alunos e mostrar para ele como o sentido das palavras são construídos nos discursos e pelos discursos, e entender também como se dá esses processos de mudança do sentido das palavras, tá? Porque procurar entender esses processos de significação das palavras que atualmente são usadas completamente diferentes dos usos dicionarizados, né? Por exemplo, às vezes direitos humanos, as pessoas às vezes falam, direitos humanos é ruim, não sei o que lá, mas esquece de entender o conceito dessa palavra. É importante a gente trabalhar com nossos alunos esse olhar crítico para que eles entendam como é que essas palavras estão sendo usadas em determinados contextos, principalmente né, em casos que a gente vê circulando na mídia, pós-verdade e fake news. E tem uma jornalista que eu gosto muito e ela traz um texto e ela fala muito sobre o esvaziamento de sentido nas palavras. Eu vou finalizar essa aula lendo o que ela traz sobre essa questão do esvaziamento das palavras para a gente pensar. Tá? Sobre o esvaziamento de sentido das palavras. Vou ler para vocês. Como as palavras podem voltar a dizer no Brasil? A atual crise é também uma crise de palavra, como já escrevi aqui, no sentido de que o movimento das palavras está interditado, como cartas enviadas que não chegam ao seu destinatário. Em parte, isso se deve ao fato de que o absurdo tece o cotidiano, como a realidade brasileira não se cansa de provar. E o absurdo se alarga um pouco mais a cada dia. O que se chama de realidade objetiva tornou-se uma vivência do inconcebível. Embora hiperconectados por redes sociais, as palavras são apenas repetições, que voltam para si mesmas. Dizer o absurdo e até gritar o absurdo, já que os gritos se tornaram a preferência nacional, não é suficiente para sair do absurdo ou para minimizar o sentimento de estar à deriva. É como se o remetente e o destinatário das cartas fossem o mesmo, voltando sempre para si, em looping, numa espécie de encarceramento da linguagem. Penso que, em parte, isso acontece porque priorizamos uma forma de acesso à realidade e também porque tomamos o que costumamos chamar de realidade objetiva como toda a realidade e damos à sua notícia a representação por excelência. Damos a ela o status de verdade, mesmo quando nos debatemos com a pós-verdade, sujeita a interpretações e até falsificações, mas absoluta. Tomamos por todo o que é apenas parte. E finalizo essa aula com esse texto, né, esse excerto do texto sobre o esvaziamento das palavras, para vocês pensarem mesmo a importância de se trabalhar, né, em sala de aula e mostrar para os alunos como os sentidos e as mudanças de sentido são formuladas em determinados contextos e trazer também, né, e para vocês pensarem essa questão do contexto, como o contexto pode preencher de sentido essas palavras ou não, mas sempre lembrando que esse contexto não pode criar sentidos diversos. Então, um bom estudo e até a próxima aula dessa semana.